100% nosso. Só passa pelas nossas mãos. Aí a questão que pega é essa. Quando passa pelas nossas mãos, qual que é a nossa atitude com essas coisas? Quando essas coisas passam pelas nossas mãos, o que elas representam na nossa vida? O que o dinheiro que está nas tuas mãos representa na sua vida? O que o carro, a casa, o computador, o celular que você tem, o que ele representa na sua vida? Qual que é o nível de influência que essas coisas têm na sua vida? Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores porque vai amar a um e vai aborrecer, vai odiar o outro. Nós não podemos seguir a Deus e também sermos governados pelos bens, pelas riquezas. Então, queridos, que em nome de Jesus, a gente enxergue os bens e as riquezas com olhos espirituais, da mesma forma como Jesus enxerga, como meio, como algo que pela bondade de Deus, Ele dia após dia, Ele tem provido. Eu acredito que provavelmente alguns de nós que estamos aqui, talvez estejam passando por momentos de aperto na sua vida financeira. Tem alguns aqui que estão vivendo um dos melhores momentos de fartura, de abastança. Amém. Glória a Deus por isso, né? Mas que o teu coração não esteja preso nestas coisas. Lembre-se disso. Sei lá quantos anos de vida você já tem. Até aqui, você já passou por várias coisas. E a mão bondosa de Deus, apesar dos sustos que você já levou, a mão bondosa de Deus sustentou você até aqui. Você está vivo. Você está aqui nessa noite adorando a Jesus, fazendo parte desse povo aqui, com esse monte de outras pessoas. Provavelmente em algumas dessas situações você já pensou, já passou pela tua cabeça que você ficaria pelo caminho. E agora o que eu faço? Estou perdido. E essas coisas passaram e você está aqui. E o Deus que começou na sua vida a boa obra, Ele é fiel para fazê-la inteira, até o último dia da sua vida aqui na terra. Amém? É com essa atitude que eu quero orar nesse momento. Louvando a Deus pelas vidas de vocês, que fielmente, que de maneira comprometida com Deus e com a sua igreja, que você faz parte, com o ministério da sua igreja, a vocês que têm devolvido a Deus os seus dízimos. Eu quero orar louvando a Deus pelas vidas de vocês, que têm tido uma atitude de amor, de bondade, de generosidade, ofertando, não importa o valor da sua oferta, se 5, 10, 500, 2.000, 5.000, enfim, para abençoar as famílias necessitadas que têm sido alcançadas pela Rede do Amor, para abençoar a obra de missões que tem sido realizada no nosso estado do Paraná, no Brasil, em outras nações que a gente tem parceria, que a gente tem compromisso com eles, com essas missões, tá bem? Louvado seja Deus pela tua vida, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua generosidade. Amém? Pai Santo, Pai querido, tudo isso nós estamos entendendo, ó Pai, essas verdades espirituais que nos ajudam a perceber que nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres que têm um alvo só, que têm um foco só na sua vida. Pai, nós estamos aqui para declarar a Ti que nada do que tem passado pelas nossas mãos governa as nossas vidas. Nada do que tem passado pelas nossas mãos influencia quem nós somos, meu Pai. Mas, ó Deus, nós vivemos pela bondosa mão do Senhor e temos como alvo, como nosso referencial, a Jesus Cristo, o Salvador, o Teu Filho, o Rei dos Reis, o nosso amado, o nosso grande modelo e inspiração, Pai. Deus, nós queremos, ó Pai, estes recursos, tanto os que estão sendo dedicados aqui nessa noite, quanto aqueles irmãos que fizeram dedicações durante a semana, pelo aplicativo, pela internet, enfim, ó Pai. Eu quero, ó Deus, abençoar cada uma destas vidas, agradecendo pela atitude de cada um deles. E estes recursos, meu Pai, eles são do Senhor e nós consagramos mesmo eles a Ti, para que eles cumpram o propósito pelo qual, ó Deus, eles são destinados, ó Pai. Que eles cheguem nas vidas que precisam chegar. Que estes recursos cheguem nos lugares, nas comunidades, nas cidades aonde eles precisam chegar,
para abençoar vidas, para restaurar famílias, para resgatar, para salvar pessoas, ó Deus. Não através dos recursos em si, mas do que eles vão proporcionar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma meditação com você nesse momento, na palavra de Deus, muito simples, tá? Porque eu gostaria de ter mais um momento de ministração com você ainda, antes de terminar esse culto. É uma palavra que ela é extremamente simples, mas ela é muito profunda. E eu gostaria de convidar você a meditar comigo num detalhe da vida de um homem de Deus que a Bíblia narra. Esse homem, ele foi um grande rei, filho de um grande rei, um homem que era um grande empreendedor e que na sua época ele foi um referencial do poder de Deus, não só no meio da sua família, no meio do seu povo, mas no meio de todas as nações da terra. Esse homem, ele é mais conhecido como Salomão, ou o rei Salomão. E eu gostaria de ler com você 2 versículos que falam sobre ele, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, os versos 24 e 25. Porque a reflexão que eu gostaria de fazer com você nessa noite é sobre segurança. O lugar mais seguro do mundo. E alguns detalhes na vida deste homem, Salomão, o rei Salomão, eles nos mostram verdades espirituais muito importantes sobre isso. Tá bem? Amém? Dá para você acompanhar aqui também? Eu quero ler então, a palavra de Deus diz assim: Então, Davi consolou Batseba, sua mulher. Teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por causa do Senhor. Diga comigo, por favor, Salomão e Gedidias. 2 boas sugestões de nomes para você colocar nos teus próximos filhos. Em nome de Jesus. É sobre esses 2 nomes que eu gostaria de falar com você. Salomão e Gedidias. O nome Salomão, queridos, ele significa, ele tem uma relação com a palavra hebraica shalom, que significa paz, paz plena, né? Paz completa. E o nome Salomão, o significado dele, que é paralelo a shalom, é pacificador. Aquele que vive para pacificar. O nome Salomão, nessa história que mostra para nós nesses poucos versículos aqui, ele foi escolhido para esse garoto, na época, pelo seu pai, o rei Davi. Não sei se você conhece essas figuras, né? Eu queria te encorajar, se você nunca ouviu falar do rei Davi, do rei Salomão, que você lesse esses 2 livros da Bíblia. Primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis. Samuel também fala sobre isso, né? Um pouquinho sobre isso. Os livros de Samuel também, 1º e 2º Samuel. Foi o pai dele que deu esse nome a ele. E é muito interessante que foi de propósito, foi intencional a escolha do nome Salomão. Esse nome, Salomão, pacificador, ele estava relacionado com um monte de histórias que aconteceram antes do nascimento desse menino. Histórias pesadas, histórias que tinham a ver tanto com o pai de Salomão quanto com a mãe de Salomão. É uma história de um mau testemunho,
não de um bom testemunho. A Bíblia conta que o rei Davi, mesmo sendo um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, mas ele também cometeu muitos erros na sua vida. E um deles foi um tropeço que uma vez ele praticou, quando ele desejou a mulher de um outro homem. Ele desejou a mulher de um outro homem que, inclusive, era um homem de primeira linha no exército da nação que ele governava. Betseba, esposa de Urias. E isso aconteceu, essa cobiça aconteceu no momento em que o marido nem estava em casa. Pelo contrário, ele estava, em nome do rei, envolvido no campo de batalha para defender a nação de Israel dos seus inimigos. E a esposa estava lá. E aí, para encurtar a história, não é o caso aqui, eles tiveram um relacionamento. Homem casado e uma mulher casada, eles tiveram um relacionamento. Quebraram a aliança entre um e outro. E aí, queridos, essa infidelidade, ela se tornou só uma bola de neve que vai descendo ladeira abaixo na vida desse homem e dessa mulher. Porque depois desse relacionamento, dessa aventura, vem uma criança. Betseba fica grávida. E no desespero, quem está desesperado pelo pecado normalmente faz besteira para tentar abafar o caso, para tentar esconder o que está fazendo. É muito comum isso acontecer. E Davi não foi diferente, ao ponto de ele tentar resolver esse problema, esse escândalo, da seguinte forma: ele deu um jeito de matar o marido da sua amante. E aí então ele se envolve num esquema de assassinato. E aí depois desse esquema de assassinato, Davi vai, como se nada tivesse acontecido, achando que ele tinha passado um pano em toda a situação, ele vai e traz essa mulher viúva para ser esposa dele, viver como rainha no palácio dele. Só que, queridos, a gente pode esconder as coisas dos olhos das pessoas. A gente pode disfarçar, a gente pode dissimular, mas duas pessoas pelo menos sabem de tudo que se passa. Nós mesmos e Deus. E o próprio Davi fala isso no Salmo 51. Eu tentei encobrir os meus pecados, mas eu percebi que não é possível fazer isso. E aí então, por causa dessa chaga, dessa mazela, acontece uma outra tragédia. O neném que Betseba gerou, ele nasce, mas logo depois ele fica doente. E Davi entra em desespero. Ele ora a Deus pedindo: Deus, livra essa criança. Ele pede a Deus. E naquele momento, Deus silencia e a criança vai. A criança parte. E aí então, no meio de tudo aquilo, tem um detalhe, porque no meio disso, Deus levanta um homem dele, o profeta Natã, para virar para Davi e falar: Deus sabe de tudo que você está fazendo. Você acha que ninguém está vendo, mas Deus sabe. Então eu estou aqui para, em nome de Deus, dizer a você: se arrependa desse caminho que você está seguindo. Se arrependa dessa vida que você está tentando escrever. Ela vai te destruir, e não só você, mas todos os que estão em volta de você também vão ser afetados. E aí Davi entra numa profunda crise de consciência. E a Bíblia diz que nasce no coração dele, apesar de todas as besteiras que ele fez, nasce no coração dele um arrependimento sincero. Ele realmente teve um arrependimento de tudo aquilo que ele passou. Eu costumo dizer, se eu posso explicar da maneira mais simples o que é arrependimento, arrependimento é o sentimento de que, depois de ter feito algo, se a pessoa pudesse voltar no passado, não é possível, mas se ela pudesse voltar no passado e fazer diferente aquilo que ela fez, ela faria. Isso é arrependimento. É o desejo de não ter feito o que fez. É o desejo de ter seguido um outro caminho diferente do que seguiu. E Davi realmente sentiu isso. Que se ele pudesse voltar lá atrás, ele não tinha feito as besteiras que fez. E aí, queridos, é uma coisa fantástica, porque
Deus, ele sonda o coração de Davi, ele realmente sente esse arrependimento no coração de Davi, e vira para ele e fala: ok, Davi, eu estou limpando o seu coração, eu estou perdoando você, o que você fez foi mal, o que você fez foi grave, não tem como voltar atrás, não tem como ressuscitar o homem que você matou, não tem como reaver a criança que morreu, não tem como desfazer o que fez. O erro já foi cometido, mas no teu coração eu estou limpando você. Você está perdoado. E aí então, queridos, Davi tenta seguir, procura a partir daquele momento seguir um novo caminho. Ele está com Batseba e eles então procuram dali para frente ter uma outra atitude de vida. E aí disso vem um filho. E esse filho é esse menininho aqui. Esse menininho aqui que quando ele nasce, e é essa a razão que eu estou contando essa história, explicando isso para vocês, Davi deseja colocar o nome dele de pacificador. Porque esse menininho, ele não morreu. Esse menininho aqui, ele nasce como um símbolo. Ele nasce como uma representação de que a partir dessa fase da vida de Davi, da vida de Batseba, Deus estava abrindo um novo tempo, onde eles não estavam na contramão, em rota de confronto com Deus, mas eles estavam a partir dessa fase da vida em paz com Deus, porque eles foram perdoados dos seus pecados. E Davi então coloca no seu filho o nome de Salomão, representando, a partir do nascimento dessa criança, nossa vida agora é diferente e nós passaremos a viver em paz com Deus. Salomão, ele representa o conserto de tudo de mal, de tudo de destrutivo, de tudo de cruel que aconteceu no passado. Salomão poderia ser visto como fruto de um relacionamento que não deveria acontecer. Mas a partir daquele momento, Deus estava purificando aqueles corações arrependidos, estava abençoando com a sua paz aqueles corações, para a partir daquele momento, Salomão seguir uma trajetória diferente. E queridos, isso não somente representa toda a história pregressa, toda a história que vinha como pano de fundo da vida de Salomão, como isso também se torna uma marca na vida de Salomão, na biografia dele. Ele se torna um rei extremamente próspero, bem-sucedido, mas também um rei com uma extrema capacidade de pacificar os povos. Esta é a marca da vida de Salomão. Salomão representa a busca para estar em paz com Deus, apesar de todo o pecado. Salomão representa a busca para voltar à paz de Deus, apesar de todas as falhas, todos os erros, todos os males que foram praticados no passado. Salomão representa essa cura em todo o mal que estava ali espalhado no meio daquela família e no meio daquele povo. Agora, eu gostaria de falar com você sobre o outro nome que esse menino recebeu. Estes versos, eles falam para a gente que o rei Davi, após dar o nome ao seu filho de Salomão, ele vai à direção do profeta, o profeta Natã, e ele apresenta essa criança ao profeta, como se ele estivesse oferecendo ele ao Senhor. Eu trago aqui essa criança que representa a paz de Deus e a paz com Deus. É isso que essa criança representa. Como que um sacrifício, uma oferta a Deus. E aí então, queridos, o profeta, ele é poderosamente visitado pelo Espírito de Deus. E Deus coloca no profeta o amor dele. E o profeta, ele manifesta esse amor de Deus sobre a vida dessa criança e ele corrige aquele pai. E ele vira e fala: essa criança que você está trazendo aqui para eu abençoá-la,
ela não vai se chamar Salomão, mas ela vai se chamar Gedidias. Salomão foi dado pelo pai, foi o nome dado pelo pai da terra, o pai humano. Mas Gedidias é o nome que será dado, que está sendo dado pelo Pai eterno, o Pai dos céus. E queridos, o que significa Gedidias? O nome Gedidias significa amado de Deus. Amado de Deus é o que esse nome significa. Porque nesse momento aqui, esse nome que foi escolhido por Deus, ele estava muito mais relacionado, não com o que tinha acontecido no passado. Porque se perguntassem, Salomão, pacificador, por que o teu nome se chama Salomão? Ele teria que contar toda a história ruim, toda a história cruel do passado antes do nascimento dele. Mas Deus estava virando para ele, falando, olha, eu não vejo você apenas como isso. Eu vejo você como mais do que isso. Eu vejo você como meu amado. A tua vida não será relacionada apenas com a pacificação de todo o mal que aconteceu no teu passado. Mas a tua vida estará relacionada com aquilo que virá pela frente, com o que eu tenho para o teu futuro, com o destino eterno que eu tenho para você. Deus não estava apenas, queridos, perdoando a Davi e a Batseba. Quando Deus chama essa criança através do profeta, chama ele de Gedidias, amado de Deus, ele não estava apenas selando paz com Davi e com Batseba. Ele não estava apenas demonstrando que ele não iria punir, que ele não iria condenar, nem aquele casal, nem o filho daquele casal. Era muito mais do que isso. Deus tinha muito mais para eles do que isso. Deus estava de verdade apagando os pecados, apagando o passado deles, com o seu amor, para dar a eles, a partir daquele momento, com o seu amor, um futuro. Eles não eram vistos por Deus mais como ex alguma coisa, como ex-adúltero, como ex-assassino, como ex-mentiroso, como ex-enrolão, enganador. Não, eles não seriam chamados de ex-nada. Não era sobre o passado que se tratava, mas era dali para frente. Eles estavam sendo vistos simplesmente como filhos amados de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, quando perdoa os nossos pecados, é como se Ele amarrasse cada um destes pecados numa pedra de moinho, e pegasse essa pedra de moinho e jogasse ela no fundo do mar, para dizer, se alguém pode ir ao fundo do mar achar essa pedra, então eu me lembrarei dos pecados que eu um dia perdoei. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados, porque se nós confessarmos os nossos pecados arrependidos, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus não fica brincando de chamar a gente de ex qualquer coisa. Esse terrorismo de nos fazer andar, seguir em frente, mas o tempo todo fazendo a gente se lembrar do nosso passado. Não é assim que Ele nos trata. O amor dEle faz diferente com cada um de nós. Ele mostra, olha, o que aconteceu no passado eu não somente estou perdoando, mas eu estou apagando. Você não é ex-nada. Você é uma nova pessoa. Você é um filho amado meu. Você é uma filha amada minha. A palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 8. Deus levanta o profeta, o apóstolo, para dizer, e eu perdoarei a sua maldade. Perdão. E nunca mais vou me lembrar dos seus pecados. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu sou apaixonado por promessas de Deus. Sou louco por promessas de Deus. Eu fico empolgadíssimo quando eu estou meditando na palavra de Deus e acho uma promessa de Deus. Porque Deus leva muito a sério a sua palavra. E quando Ele promete uma coisa, você pode ter certeza, você pode ir no cartório e registrar aquela promessa, porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu.
se confiar na promessa e dar ouvidos à palavra da promessa, Deus não falha em cumprir o que Ele prometeu, porque Ele é o Deus da palavra, Ele é o Deus da verdade, Ele não brinca com seus compromissos. E a promessa que Ele faz aqui é: eu apagarei as suas iniquidades. Você não vai ter um carimbo de ex nada, e dos seus pecados eu nunca mais vou me lembrar. Deus não é como aquele tipo de pessoa que chega às vezes para alguns de nós e fala: eu estou vendo, eu quero te lembrar que eu não me esqueci daquela aprontada que você deu comigo lá atrás. Eu quero dizer para você que eu me lembro daquele dia, aquilo que aconteceu. Às vezes pessoas movidas pelo mal podem fazer isso uns com os outros, mas Deus não faz isso com ninguém. Ele não faz esse joguete, esse terrorismo de ficar o tempo todo ferroando a gente, fazendo a gente se lembrar do que nós fomos um dia no passado. O amor dele aponta a nossa vida para frente e não para trás. Queridos, parece que muitas das nossas ações, muitas vezes são motivadas por causa de experiências que a gente viveu no passado. É por isso que eu estou falando isso. Quantas vezes eu já sentei para conversar com pessoas, quantas vezes eu já percebi pessoas tendo atitudes que, ao sondar os corações delas, o Senhor me faz perceber que aquelas decisões que ela está tomando, na verdade é fruto de experiências que ela teve no passado, do que ela viveu no passado. Talvez algum susto. Como tem gente que vive assustada por causa de sustos que levou no passado e se tornam pessoas assustadas. Como é comum haver pessoas que viveram acidentes no passado e vivem todos os dias da sua vida com medo do risco de aquele acidente acontecer de novo em algum momento no seu futuro. É impressionante como eu vejo hoje em dia corações doentes, de pessoas que viveram traumas no seu passado e não permitiram que os seus corações fossem curados pelo amor de Deus, mas acabam vivendo guiadas por esses traumas. Eu já fui o tipo de pessoa de falar daquilo que eu sinto, mas eu tenho um trauma no meu passado, desde aquele momento eu nunca mais abri o meu coração para ninguém. Eu sou uma ostra, porque eu acho que é a melhor forma de eu me proteger. Eu já tive muitos amigos no passado. Nossa, eu tive várias amizades, mas hoje eu não confio em ninguém mais. Não tenho amigos e não quero ter amigos, porque eu já tive experiências traumáticas no passado com amigos. Quando eu confiei em pessoas, fiz compromisso com pessoas, os relacionamentos que eu já vivi, já me traíram, já me enganaram, já falaram mal de mim pelas costas, então hoje eu não confio em mais ninguém. Então, você está entendendo o que eu estou falando? Pessoas que vivem o hoje, mas as suas atitudes hoje são influenciadas, o que faz, o que deixa de fazer, aonde vai, aonde não vai. Eu vejo isso com filhos. Pais fazem isso com filhos. Meu Deus do céu, como é comum. Eu e a minha esposa, nós ministramos educação de filhos à maneira de Deus, e Deus tem dado a gente o privilégio de caminhar com vários pais e mães, crescendo na palavra de Deus, nessa missão de criar filhos. Como eu ouço pais e mães, eu não estou falando só de educação de filhos, eu estou falando de experiências que a gente tem em geral, né? Mas como eu ouço pais e mães, não pode ver uma notícia relacionada à criança no jornal. Mas vi uma notícia lá do outro lado do mundo. Aconteceu tal coisa ruim com tal criança. Já não vai sair? Já não vai fazer, já não vai encostar em nada, não vai na casa de ninguém, não vai falar com ninguém, não pode, nada. Sabe o que é isso? É trauma. É uma mente doentia, é um comportamento doentio. É um coração que não conhece de verdade o amor de Deus. E quando eu estou falando de conhecer, eu não estou falando de conhecer na mente, eu estou falando de conhecer na vida. Conhecer na vida. Mas pastor, o que essas coisas, essas situações, essas experiências, esses traumas têm a ver com o amor de Deus? Tem tudo a ver com o amor de Deus.
E se você ainda não pescou isso, você vai entender até o final. Como tem vezes, situações, que as pessoas se comportam que nem gato quando tomam banho de água gelada. Não pode ver água. E vaza. Some, vira um risco. Isso é sinal de não ter havido uma experiência profunda, verdadeira com o amor de Deus, queridos. Eu preciso que você entenda isso. G de dias. Amado de Deus, o que isso representa? O que isso representou na vida daquele menino? O que isso representa na tua vida e na minha vida até os dias de hoje? Eu vou tentar te ajudar a entender um pouco mais sobre isso. A palavra de Deus vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 8, é uma das declarações lindas do amor de Deus sobre as nossas vidas. Romanos 8, alguns versículos ali vão dizer assim: quem é capaz de nos separar do amor de Cristo? Essa é a pergunta. Quem é capaz de nos separar do amor de Cristo? G de dias. Quem é capaz de te separar do amor de Deus sobre a sua vida? Será a tribulação? Será a angústia? Será as perseguições? Será que a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou as ameaças da espada? Será que algumas dessas coisas é poderosa o suficiente para nos afastar do amor de Deus? Mas ele continua dizendo do seu amor para nós, porque eu estou bem certo. Preste bem atenção nisso. O homem de Deus, ele vai dizer, eu estou bem certo, eu tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem as coisas dos dias de hoje, nem as coisas do porvir, do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outro ser na criação é páreo, é poderoso o suficiente. Nada, não, por favor, fique em pé, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu gostaria que você dissesse isso comigo. Nada. Absolutamente nada. Será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada será capaz de nos separar desse amor. Demônio não tem esse poder. Autoridades, gente grande nesse mundo, eles não têm esse poder. Ninguém é capaz de descolar um filho de Deus, uma filha de Deus, desse amor que Ele sela nas nossas vidas. E como é que Ele sela a vida de uma pessoa com o seu amor? Ele sela a partir do momento em que o Filho dele entra no coração dessa pessoa. Querido, querida, o Filho de Deus precisa entrar no seu coração. E você será selado com esse amor. E quando você for selado com esse amor, ninguém poderá tirar esse amor de dentro de você. Amém, queridos? Pode sentar, por favor, obrigado. Eu quero te falar uma coisa. Jesus ama você. Ele pagou um preço por você. Independente dos seus pecados. Independente da nossa ficha corrida. Independente do nosso passado, das aprontadas que a gente já deu, dos passarinhos que você já matou. Independente da quantidade de pedras que você já tirou na janela do vizinho. Independente da quantidade de pneu de carro que você já murchou. Independente da quantidade de vezes que você se envolveu com crime. Da quantidade de vezes que você se envolveu com a morte, a destruição das vidas de pessoas. De quantas pessoas você já traiu. Independente das coisas mais feias que você tenha feito. Jesus ama você.
E no seu amor, Ele aceita você. Não pela tua bondade, não porque você merece, mas porque Ele merece. Ele é a prova do amor de Deus. Jesus é a prova. Se Ele aceita o pior dos pecadores, então esse amor, Ele prova para nós que esse amor, Ele é incondicional. Ninguém pode engolir esse amor. Ninguém pode nos separar desse amor. Queridos, Jesus ama você e nada vai poder mudar isso. Não tem nada que aconteça que faça Jesus não amar você. Não tem nada que você faça que faça Jesus, eu estou chateado com você, não te amo mais. Estamos de mal um com o outro. Impossível isso acontecer. Nada pode arrancar esse amor. Querido, Jesus ama você. Jesus ama você. Ninguém ama você, Jesus ama você. Ninguém aceita você, Jesus ama, Ele aceita você. Ninguém vai com você, vai com a tua cara, Jesus ama você. No coração dele você tem um lugar. A gente tem 2 retratos que a gente pode se ver, como que 2 espelhos também, que a gente pode se enxergar, ou de uma forma, ou de outra forma nós podemos olhar para a nossa própria vida, para nós mesmos, quem nós somos. 2 formas de a gente se ver e também de a gente viver, porque isso é uma coisa muito importante. Da maneira como você se vê, é a maneira como você viverá. Você não vai fazer coisas, nunca vai ser capaz de fazer coisas que você não se vê capaz de fazê-las. Você nunca vai conseguir fazer coisas que você não se vê capaz de fazê-las. Ver que sejam possíveis acontecerem na sua vida. Fazendo um paralelo com o que a gente está meditando aqui, queridos, qual que é a primeira forma de a gente se ver? Eu comparo ela com Salomão. A gente pode se ver nesse paralelo, nessa relação que eu estou fazendo aqui nessa noite entre esses 2 nomes desse menino. Uma das formas como a gente pode se ver é da forma como Salomão, vivendo uma vida para justificar as coisas que aconteceram no seu passado. Talvez você seja esse tipo de pessoa, que ninguém pode fazer uma pergunta para você. Você chegou na hora, aí já quer uma desculpa, já quer se justificar. Não, mas veja bem, porque fizeram, porque aconteceu tal coisa. Você reconhece que você errou? Não, veja bem, mas não foi bem eu que errei, me fizeram errar, enfim. O tempo todo está na defensiva. O tempo todo está com o coração com medo de ser enquadrado. O tempo todo tem medo de ser condenado, de ser castigado. Isso é um comportamento segundo Salomão. Sabe quem é que se vê assim? Pessoas que se sentem condenadas, imerecedoras, que os seus pecados, os erros que cometem, fazem com que se sinta assim longe, imerecedor. Deus nunca vai olhar para mim, eu sou falho demais, eu sou pequeno demais. Mas nós precisamos lembrar, queridos, não tem nada a ver com a nossa bondade, tem a ver com o amor de Jesus Cristo. A gente se vê como Salomão, é viver como aquele tipo de pessoa que tudo aquilo que já sofreu no passado, tudo aquilo que já te fizeram no passado, tudo aquilo, todas as maneiras como já trataram você um dia, todos esses traumas, todas essas lembranças definem quem você é e o teu comportamento hoje em dia. Isso é ser Salomão. Isso é se ver como Salomão. Alguém que está o tempo todo se escondendo, se defendendo. Alguém que se sente o tempo todo na necessidade de se autoproteger contra qualquer questionamento, contra qualquer ataque, que precisa se justificar. Querido, querida, eu quero dizer para você, não é essa vida que Deus tem para você, nem para mim em Jesus Cristo. Até porque isso não é vida. Uma vida onde o tempo todo a gente está preocupado de alguém apontar o dedo para nós.
uma vida onde o tempo todo a gente está preocupado. O que estão pensando de mim? Será que estão falando mal de mim? O que acham de mim? Será que me acham bonito? Será que me acham feio? Será que me acham inteligente? Será que me acham burro? O que andam falando de mim no meu trabalho? Eu estou preocupado, eu preciso saber. É aquele tipo de pessoa que não consegue ver duas pessoas conversando, que já está achando que estão falando dele, que estão falando dela. Isso é se ver como Salomão e se comportar como Salomão. Querido, querida, não é essa mais a vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para você é viver como Gedidias, é se ver como Gedidias, como amado de Deus. A partir do momento em que a gente percebe o tamanho, o poder do amor de Deus por nós, por você, por mim, esse amor nos coloca num lugar de segurança. Se Deus falou para mim que nada vai me separar do amor dele, significa então que ninguém vai poder me tocar, porque seja lá o que acontecer com a minha vida, eu estou nesse lugar. Guarda isso, porque essa é a palavra que determina essa meditação, que é base nessa meditação dessa noite. Eu estou guardado no amor de Deus. Se as pessoas não gostam de mim, mas eu estou me sentindo seguro, porque Deus me ama. Se as pessoas não concordam comigo, eu não me importo com isso, eu não me sinto mais abalado, porque eu estou seguro, porque Deus me ama. Isso é ser Gedidias, é encontrar segurança, não no que acontece, não no que as pessoas falam, não no que o mundo pensa a respeito de mim. Se eu sou um religioso, se eu sou um careta, se eu sou uma pessoa alienada, se eu sou estranho, seja lá o que o mundo pensar a respeito de mim. Muito pelo contrário, eu encontro segurança quando eu olho para cima, não quando eu olho para os lados. Eu encontro segurança quando eu olho para o alto e vejo diante de mim um Pai eterno que disse para mim: eu vejo você como Gedidias, você é meu amado, você é minha amada. Ah, esse amor me dá uma segurança tão grande. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Nada vai me separar desse amor. Quem vai intentar qualquer coisa contra mim? Deus me ama. Ele me aceita. Ele me deu o seu perdão. Se as pessoas não me perdoarem, paciência. Eu tenho que ter um compromisso com a paz e com a reconciliação com todas as pessoas. Mas se as pessoas não me perdoarem, paciência, porque Deus me perdoou. Eu estou limpo porque Deus cancelou o meu passado. Deus, as pessoas podem querer me chamar de ex qualquer coisa, mas Deus nunca vai me chamar de ex qualquer coisa, porque Ele me ama. Eu vou contar como uma a gente tem o hábito, às vezes na maldade, às vezes tranquilo na amizade, de a gente colocar apelidos nas pessoas, de a gente dar outros nomes às pessoas. E às vezes as pessoas colocam apelidos nas outras que são ofensivos, que são ataques mesmo, que são pejorativos, que são para diminuir a pessoa. E se tornam marcas. E é impressionante, queridos, como tem gente que aceita essa marca, aceita esse carimbo, essa identidade que o mundo dá para elas. Eu tinha um amigo meu que chamavam ele, época de piá, chamavam ele de pulga. De pulga. Porque ele era bem baixinho e ele era arisco assim, sabe? Ele estava metido em tudo, ele era aceleradinho e tal. Ah, nós vamos te chamar de pulga. E ficou o pulga, o pulga, o pulga. Até que chegou um momento que ele se conformou com isso, em ser chamado de pulga, de pulga. A maneira como o mundo o viu, falou tanto na orelha dele, que teve uma hora que ele admitiu isso. Eu sou pulga mesmo. Eu sou o mínimo. Eu sou inoportuno. Eu sou chato, eu sou inconveniente. O mundo me vê assim, a melhor coisa é aceitar isso. Ô louco, ô burro. Quantas vezes eu já vi jovens
estudantes dizerem, eu sou burro mesmo. E aceitarem isso e fazer piada de si próprio. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Se você já aceitou essa identidade para você, Deus nunca vai ver você dessa forma. Porque Ele te ama. Não é assim que Ele te vê e não é essa a vida que Ele tem para você. Não é essa a identidade que Ele tem para você. Ele te chama como G de dias. Nós encontramos segurança, não na identidade que o mundo nos dá, mas na nova identidade que Jesus nos dá como filhos e filhas amados de Deus. Nós encontramos segurança nesse amor de Deus, sem medo do passado. O que já aconteceu, o que não aconteceu, se eu tive traumas, se eu não tive, isso tudo já passou. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós, queridos, primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, vai dizer assim: no amor não existe medo, porque o verdadeiro amor, o amor de Deus derramado sobre o nosso coração, ele lança fora todo o medo. Porque o medo, ele pressupõe castigo, ele pressupõe condenação. Olha só a relação que a Bíblia faz, queridos. Sabe por que nós sentimos medo? Em primeiro lugar, a carta de Timóteo vai dizer que medo é algo que é ativado nas pessoas, fruto de um espírito maligno. Então, medo, você não tem que controlar. Medo você tem que repreender e expulsar. Mas em segundo lugar, como é que esse espírito maligno ganha legalidade para jogar semente de medo no nosso coração? 1 João 4 diz, pessoas que se sentem condenadas, pessoas que têm receio de serem castigadas pelos outros, essas pessoas começam a dar lugar a medo no seu coração, e aquilo se torna uma estrutura do inferno dentro da vida dessa pessoa, e ela fica o tempo todo sendo movida pelo medo, traumatizada. O tempo todo ela está em estado de alerta, vendo se alguém vai falar dela, se alguém vai atacar contra ela, se alguma coisa vai acontecer contra a casa dela. Quando nós nos sentimos seguros, guardados no amor de Deus, não tem mais lugar para medo no nosso coração, queridos. O amor nos protege. Quando sabemos que nós estamos no amor, os medos se vão. Medos das críticas, medos das acusações, até o medo de errar. Quem está vivendo no amor de Deus, perde o medo até de cometer erros. Qual é o problema de cometer erros? Só comete erros quem tenta. Só comete erros quem está buscando fazer a diferença. Quem é que nunca comete erros? Quem não faz nada. Quem está parado de braço cruzado. Essa pessoa dificilmente vai cometer erros. E quando nós estamos seguros nesse amor, até o medo de cometer erros a gente perde. O medo de não gostarem da gente, a gente perde esse medo. A gente passa a amar os outros, independente se os outros amam a gente de volta ou não. Deus me ama e esse amor me protege por completo. Então eu posso amar quem me ama, eu posso amar quem não me ama, porque eu estou seguro, eu não tenho mais medo dessas situações. Vai tudo embora quando nós estamos seguros no amor de Deus. Querido, querida, você não precisa viver com medo. Sabe o que a gente precisa? Qual que é a única coisa que a gente precisa no nosso viver? É a gente se lembrar, G de dias, Deus me ama. Aquilo que Deus falou com aquele menininho, essa palavra ela está registrada até hoje. Porque Jesus comprou essa palavra na cruz do Calvário com o sacrifício dele. E todos aqueles que se aliançam com Jesus, que creem em Jesus, essa palavra aqui passa a fazer parte das vidas de cada um destes que creem também. A única coisa que a gente precisa se lembrar é disso. A gente precisa se lembrar desse amor. A gente precisa sempre voltar para esse amor. E ficar nesse amor. Queridos, essa é a questão que a gente está levantando nessa noite. Qual é o lugar mais seguro do mundo? E eu quero dizer para você, o lugar mais seguro do mundo é quando nós estamos guardados no amor de Deus, em Cristo Jesus. Você pode ficar em pé? Deus é amor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Felipe, você pode chegar aqui com os irmãos? Escolha um louvor para a gente cantar.
nesse momento? Esse é o lugar mais seguro do mundo. Eu gostaria de fazer um convite a você nesse momento. Eu falei que no final dessa mensagem, desse culto, eu gostaria de fazer uma ministração com você. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos, por favor, mais uma vez. Eu gostaria que você, de olhos fechados, é para você fazer uma reflexão diante de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo pode guiar você, a você se lembrar. Você se lembrar. Quais são essas marcas do passado? Quais são esses traumas do passado? Quais são esses medos do passado que continuam te acompanhando e te perseguindo como se fossem fantasmas na tua vida? É o medo de não ser amado? É o medo de ser traído, enganado de novo? É o medo de não gostarem de você? É o medo de você perder tudo que você tem e você ficar com uma mão na frente e outra atrás? Quais são esses fantasmas, meu irmão? Quais são esses fantasmas, minha irmã? Eu gostaria que você meditasse sobre eles nesse momento. E que você percebesse quanto tempo da tua vida, quantas experiências e oportunidades fantásticas de Deus, talvez você tenha desperdiçado até aqui. Porque esses fantasmas, esses medos, esses traumas andam te perseguindo e complicando a sua identidade, estragando a sua vida, o seu proceder, quem você é. A vontade de Deus não é que você seja chamado apenas de Salomão. Salomão sim, porque todos aqueles que têm em Cristo no seu coração têm paz com Deus. Mas isso não é tudo. Isso é só o começo. Ele quer chamar você nessa noite de G de Dias. Ele quer trazer você para os braços de amor dele. E você não sair nunca mais desse lugar. Ele quer fazer você se lembrar nessa noite do quanto que Ele te ama. Ele está chamando você nessa noite para você voltar para esse lugar do amor dele. Ele está clamando ao teu coração nessa noite. Olha, filho, filha, eu dei o meu filho. O meu filho pagou um alto preço para provar para você o quanto eu te amo. E que o meu plano para a sua vida é que você nunca mais saia do meu amor. Meu irmão, minha irmã, o seu verdadeiro eu não está nas experiências do passado. O plano de Deus para a sua vida não é que você se torne o ex qualquer coisa. É dar a você uma nova identidade daqui para frente, uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova trajetória, sem perseguições de fantasmas, sem medos, sem traumas, mas guiado apenas pelo Espírito do amor de Deus. Eu gostaria, se é isso que você crê, se essa palavra está fazendo sentido no seu coração, eu gostaria que você falasse isso no seu coração. A palavra de Deus diz que todo aquele que confessar, esse será salvo, porque com a boca se confessa para a salvação. Eu gostaria que, se você tem fé para isso, que você confessasse, colocasse a sua fé em ação nesse momento. Confessasse, você precisa confessar para você, não é para o pastor que você precisa confessar, não é para a igreja. Confessar: Pai, a partir de hoje, eu estou me tornando uma pessoa de uma coisa só. Eu creio no teu amor. Eu estou voltando para o teu amor. E a partir de hoje eu quero ficar seguro no teu amor todos os dias da minha vida. Eu creio no teu Filho Jesus Cristo. Eu creio no teu amor. Hoje eu estou entendendo que esse é o lugar mais seguro para viver. Não há outro lugar mais seguro no mundo que eu possa encontrar para viver. Então é esse o lugar que eu quero habitar todos os dias da minha vida. Fala isso para Ele.
fazer essa aliança nessa noite. Mas Deus, eu tenho muitos medos. Eu já passei por muita coisa. Já fizeram muita coisa comigo, Deus. A palavra de Deus diz, querido, querida, o amor de Deus, ele é mais forte do que a morte. Tem alguma coisa que assusta mais as pessoas do que o medo de morrer? Não tem nada mais assustador do que o medo de morrer. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele é mais forte do que a morte. Seja lá que medo for que há dentro de você, seja lá que insegurança for que há dentro de você, seja lá que trauma for do que você já passou, o amor de Deus pode curar o seu coração hoje. Fala isso a Ele, Deus, a partir de hoje. Se você tem fé, se é isso que você quer, Deus, a partir de hoje, eu não quero mais esse lixo dentro de mim. Eu não quero mais essas porcarias dentro do meu coração, governando as minhas ações, governando aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu estou colocando isso para fora de mim. Se Jesus morreu na cruz, pagou um alto preço por mim, então eu vou jogar tudo isso na cruz de Jesus. Eu não quero mais carregar esses medos, esse lixo dentro de mim. Eu quero viver apenas guardado no teu amor. Eu quero fazer um pedido aqui. Por favor, líderes de células, eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos nesse momento. Eu vou pedir para os irmãos do louvor começarem a cantar esse louvor, tá bem? A congregação sentir liberdade para cantar esse louvor nesse momento. Se você quiser, você pode abrir os seus olhos. Se você não quiser, continua de olhos fechados. Se você quiser sair do seu lugar, conosco, você pode sair. Deus Se sempre você quiser, presente. se ajoelhar onde você está. Se você quiser deitar no chão e rolar na presença de Deus, eu não tenho nada contra isso. Você tem liberdade na presença de Deus aqui nesse lugar. Mas eu quero te falar uma coisa. Se tem alguém aqui, pode continuar, pode continuar. Ele é o Emanuel. Se nesse momento, adorando a Jesus, se você tem no teu coração um desejo ardente de sentir mais desse amor no seu coração, ou se você não sentiu, não conhece esse amor, se você quer sentir esse amor, que você levante suas mãos aos céus nesse momento e diga isso a Deus. Deus, eu quero sentir esse amor de verdade. Eu não quero só entender, eu não quero só acreditar, eu quero sentir esse amor de verdade no meu coração. Você pode levantar a sua voz e declarar isso. Ele é inseparável. Eu vou fazer um pedido enquanto nós estamos adorando. Líderes de célula que estão aqui, eu gostaria que vocês andassem no meio da congregação enquanto nós cantamos. E para cada mão que estiver levantada, homem com homem, mulher com mulher, que
nunca mais você e toda a sua família, toda a sua casa. Ele nunca mais vai te abandonar. Se você puxar a sua voz e dizer: foi por amor, foi por amor. Porque Deus amou o mundo de uma maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se tornou me chama pelo as Grandes e fortes mãos, Pai eterno, que nos ama com amor infalível, com amor incondicional. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa prova de amor incomparável. A maior prova de amor que já aconteceu no universo foi quando o Senhor deu o seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. Não apenas Salomão, mas Gedidias. Não apenas com os problemas do passado resolvidos. Não apenas ex-pecadores e pecadoras, mas filhos e filhas amados do Senhor. Deus, nós agradecemos por esse amor. Nós sentimos esse amor. Jesus, eu te peço para que o Senhor nos dê graça. Graça para sempre se lembrar de que esse é o lugar que a gente tem que habitar. Se a gente sair desse lugar, é para lá que nós temos que voltar. Se a gente se esquecer desse lugar, nós precisamos nos lembrar que é lá o nosso lugar. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo em cada coração todo espírito de medo, todo espírito de orfandade. Qualquer pessoa que tem uma identidade órfã, pessoas que talvez tenham uma família enorme aqui na terra, mas no coração se comportam como órfãos, se comportam como abandonados nesse mundo. Pai, aquece esses corações. Pai, encharca esses corações. Pai, abraça esses corações. Pai, derrama do teu amor poderoso, quente, ó Deus, sobre cada um desses corações, meu Pai. E dê a eles, ó Pai, um nome reconhecido nos céus, meu Pai. E eles saberão quem são e para onde vão até o último dia das suas vidas aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu acho que a melhor coisa a fazer é terminar o culto com esse ambiente, tá bem? Eu vou pedir para os irmãos do louvor continuarem tocando. E eu vou pedir para você duas coisas.